Bom, 2 minutinhos, então, a respeito do que a gente conversou na aula passada. Começamos o assunto a respeito do conflito, dessas questões do termo conflito, conceitos, o porquê do dia a dia, né? Nós acabamos utilizando sempre, temos essa situação, esse conflito a todo momento, né? Desde o momento em que você acorda de manhã até no momento em que você está conversando com seu marido, com sua esposa, com seus colegas de trabalho, com seus filhos, né? Falamos da forma até do conflito interno, que muitas vezes acontece, daquilo de você acordar de manhã, principalmente aqui em São Paulo, nesses dias frios aqui, e agora? Vou tomar um café, não vou tomar o café, saio correndo, não saio, deixo mais 5 minutos aí o despertador. Essas situações corriqueiras acabam identificando essa questão do conflito. Mas, claro, o nosso assunto aqui é tratarmos o quê? Situações que levem a um conflito extremo ao ponto de ou recorrer ao judiciário e termos um terceiro intervindo para a resolução desse conflito, ou conseguirmos de uma outra forma, de uma outra maneira. Ou seja, um terceiro também, mas de forma imparcial, tentando achar aí alternativas, opções, para conseguir chegar a uma solução desse conflito, ou pelo menos conseguir o quê? Retomar esse diálogo que está perdido há um bom tempo, né? Pois bem, falamos a respeito da questão das situações que estão envolvidas aí, que são perenes, que fazem parte dos conflitos, como nós temos questões emocionais, a preocupação, né? Eu vou partilhar agora para vocês que o meu início aqui da aula já não foi tão... E isso eu dou aula há mais de 10 anos, né? Mas o início da minha aula aqui já não foi tão, vamos dizer assim, agradável, porque eu tive problemas técnicos aqui, não estava conseguindo resolver, não está como eu queria, mas é o que temos para o momento, como eu disse para vocês, é essa questão de eu não estar vendo nem os rostinhos de vocês, isso incomoda um pouco, mas faz parte, né? Então, é tentar aí resolver da melhor forma. E o que eu quero dizer com isso? Que as emoções e os sentimentos estão juntos. Então, a taquicardia, sudorese, empatia, situações aqui emocionais que no nosso dia a dia nós temos, faz parte, porque somos seres humanos, né? E eles o quê? Muitas vezes eles contribuem para que aquela sua atitude ou aquela sua posição diante ali de um conflito, diante de uma questão, seja diferente do que realmente você tem de interesse, né? Porque como nós vimos na aula, até eu dei o exemplo, isso é o clássico também que temos aqui quando lidamos com resolução de conflitos, ou até mesmo mediação, a imagem do iceberg, no sentido de a posição está em cima e os interesses todos muito mais densos, intensos e complexos abaixo, né? Que muitas vezes não são mostrados. E por conta disso, o conflito vem surgir muito mais intenso, né? E aí, o que nós vimos? Que a questão não é nem o fator conflito. Conflito nós temos. Agora, é como lidar com esse conflito, né? Quais os caminhos, quais as mudanças que nós podemos fazer diante disso, né? Então, levando agora para o nosso PowerPoint, também algo clássico, mas é importante para quem está iniciando esse estudo, ou já tem esse estudo, mas não se ateve a esses pontos, com relação às formas de resolução de conflito, até no âmbito aqui jurídico. Então, nós temos o clássico, autocomposição, heterocomposição e autotutela. O que nos interessa aqui, né? A autocomposição. Na heterocomposição, o que nós temos? Nós temos a intervenção de um terceiro para julgar e analisar aquele conflito ali existente. Então, nós temos quem? O próprio juiz, no caso de demandas judiciais, de ações judiciais, e no caso até mesmo da arbitragem,
que aí nós temos a lei da arbitragem, a possibilidade aí de um árbitro, né, também um terceiro, decidindo diante de um conflito existente. E aqui, a lei da arbitragem, até a mais antiga que a nossa lei da mediação, é algo que está sendo muito utilizado hoje também no país, nas resoluções de conflitos, até nas próprias cláusulas do contrato já se dispõe muito, tanto a arbitragem quanto a mediação, que isso é salutar, é positivo para nós aqui, né? Além do que nós temos sempre, que é a intervenção do Estado via o Poder Judiciário, né? E no caso da autocomposição, aí nós temos as situações. Peraí que eu peguei aqui. Temos tanto a negociação, quanto a conciliação e a mediação. O que nós conversamos já? Nós falamos um pouco da mediação, mas a negociação, conceituando, é uma pessoa também que possa dirimir ali aquelas questões, né, a respeito dos conflitos ali existentes, mas muito mais atrelado às questões organizacionais, né? Até se você fizer um estudo, há um tempo atrás, eu fiz um curso no IBMEC a respeito de resolução de conflitos, e até falei na última aula, muitas questões, até a respeito do livro, como eu disse para vocês, Como Chegar ao Sim, de Fisher e principalmente William Ury, a respeito das negociações, é tratado como uma forma ampla e adentrando na conciliação e na mediação, né? Mas o que nos interessa aqui, como eu havia dito, é a respeito da mediação. E o que nós vimos hoje, né, a respeito da mediação, aí trazendo aí alguns conceitos, essas técnicas, essas ferramentas que nós podemos chegar aí a uma solução ou não. Por quê? Por que chegar a uma solução ou não chegar a uma solução? Porque quando falarmos aí de mediação, estamos falando de um assunto em que esse terceiro está participando de um conflito existente entre as partes. Esse terceiro vai atuar de forma imparcial diante dessa situação e tentando, com as técnicas, com as ferramentas utilizadas aí na mediação, tentando fazer com que as partes reflitam, retomem um diálogo que já no momento já não existe mais, e elas próprias, aí que está a questão e as diferenças, elas próprias, as próprias partes, consigam dirimir aquela questão, consigam resolver aqueles problemas, né? O que nós temos muito a respeito da relação nas ações judiciais que envolvam questões familiares, né? Nós temos muitas, fazendo pesquisa, nós temos muitas mediações no âmbito do direito de família, em que as partes ou via pedido de pensão alimentícia, ou divórcio litigioso, que chegou num momento que as partes não conseguiam mais dialogar. E aí acabaram ou partindo para o judiciário, e o próprio judiciário, já hoje, muitos magistrados entendendo da necessidade e da possibilidade de utilizarmos a mediação para a resolução daquele conflito, sem a necessidade do desgaste do judiciário, sem a necessidade, até mesmo, gente, do fator econômico, né? Que é importante a gente lembrar aqui, que muitas vezes a mediação, se pensarmos ali enquanto mediação privada e não utilizando o judiciário, o tempo e o gasto, né, para as partes é muito menor, né?
Mas voltando aqui para esse exemplo de uma ação judicial, se fosse um divórcio litigioso, né, no âmbito de direito de família, muitos juízes hoje têm feito essa forma, percebendo que a situação, ou recebendo o pedido, né, da ação judicial, parte para uma possibilidade de uma mediação. E aí o mediador tenta, naquele momento ali, verificar a situação que está envolta, de novo, lembrando daquilo que nós vimos na aula passada também, deixando as pessoas de lado e indo direto para o problema, direto para a questão. E tentando ali, conhecendo as partes, escutando, né? Outra ideia aqui, outra ferramenta importante, a escuta ativa naquele momento, para que você consiga perceber e tentar lançar questões, perguntas, para que as partes consigam enxergar aquilo como uma forma que existe sim um caminho para ser resolvido, e não de uma forma sempre com litígio, com brigas, né? Tentar sim pontuar, ver o que precisa ser resolvido e tentar chegar numa solução, né? E na conciliação, o que nós temos? Na conciliação já não tem tanto esse envolvimento que a gente diz, esse envolvimento das pessoas, a ligação das pessoas, né? Aí na conciliação você pode trazer ou até sugestões, ou até algumas ideias para dirimir aquele ponto, né? E aí os exemplos clássicos, acidente de trânsito, ou questões, alguns pontos até no âmbito do consumidor, que podem ser vistos pela conciliação, e de uma forma aí muito mais célere, né? Para a resolução desse conflito. No artigo 1º da própria lei, como a gente já tinha referido lá no seu parágrafo único, ele vem mencionar a respeito da mediação, né? Como sendo o quê? Como sendo ali uma atividade técnica, né? Que, como a gente já viu, exercendo esse terceiro, ou seja, essa outra pessoa, esse mediador, esse terceiro imparcial, sem poder decisório, ou seja, ele não está ali como um juiz, ele não está ali como um árbitro, ele está ali para que essas pessoas possam, né? A ideia é que possam, muitas vezes, como a gente já conversou, muitas vezes não há possibilidade de chegar ali num acordo, numa mediação, mas o que é interessante e o que torna mais importante até nessa via da mediação, a possibilidade de retomar aquele diálogo, né? De estimular para que aquelas partes consigam verificar alguns pontos em comum, algumas necessidades, alguns interesses que tenham em comum, né? Os clássicos que nós vimos, por exemplo, numa questão, ou uma pensão alimentícia, muitas vezes verificar o quê? É o fator econômico, a necessidade ali sim, é o fator econômico. Outra necessidade que pode estar envolvida ali é fatores de segurança, né? Se temos ali crianças envolvidas, mas se o mediador naquele momento, percebendo a situação, pode levantar questões, né, com perguntas de forma sutil também, trazendo, acolhendo ali os sentimentos, validando os sentimentos das partes, mostrando que de repente verificar a situação, primeiro, dali para frente, né? Vamos pensar no futuro, o que passou, passou. Daqui para frente, o que pode ser resolvido? Como que a gente pode chegar numa solução diante desse caso? E lançando essas questões para as partes, né? E muitas vezes aquele interesse que era puramente econômico para um, dizendo, não, eu preciso de uma pensão no valor de R$ 5.000 e não tem conversa, se for menos que isso eu não consigo, e pronto. E no decorrer da conversa, você começa a perceber o quê? Que as necessidades dessa parte eram, sim, questões econômicas, nós sabemos a questão da sobrevivência, se pensarmos nos filhos, mas também o que pode estar envolvido ali naquela necessidade.
A parte pode dizer não, porque o cônjuge, o outro cônjuge, nem vem visitar meu filho, né? Nem vem visitar o seu filho, não participa na convivência na escola. Então, nesse momento, o que a gente já consegue perceber também? Outras necessidades que estão ali envolvidas, que se as partes sentarem e começar, bom, se o cônjuge participar mais da escola, da criança, se ele começar a fazer mais visitas de forma regular, você acha que faz sentido? Como que podemos ver isso? O que você percebe disso? E lançando questões, e aí outra parte, de repente, pode-se chegar ali a um acordo diante de um ponto que anteriormente não via nenhuma possibilidade, né? A mesma coisa no âmbito aqui envolvendo o direito do trabalho, aquele exemplo que nós demos na última aula, a respeito do empregado estando ali com algumas necessidades que não foram suprimidas até o momento, que não foram resolvidas até o momento, e o empregador não percebeu aquilo, simplesmente só viu o quê? Uma reclamação trabalhista surgindo por conta de uma hora extra que ele não foi paga, e ele já estava há mais de 5 anos na empresa, por exemplo. Como que o mediador aí, a gente pode falar de mediador privado, por quê? Porque aí já temos situações em que, já levando para a nossa seara trabalhista, ainda na mediação e na conciliação no âmbito trabalhista, são os servidores e os próprios magistrados que estão atuando, né? Via cursos. Deixa eu só... Tudo bem, gente? Tranquilo, professora. Assim vocês enxergam o PowerPoint Sim. ou não? Sim. Ah, então agora deu certo. Deixa eu ver se eu consigo. Peraí. Mas tá a telinha cheia. Ah, que nem... tá. É que eu não consigo mexer. Oh, meu Deus. O que eu fiz de errado? Tá, é que é tão ruim porque eu não vejo vocês. Mas então tá, vamos lá, seguindo. Tá? Qualquer coisa vocês perguntam no áudio. Então, continuando. Um panorama, né, geral, mundial, aí a respeito da mediação, que nós encontramos, como nós falamos na última aula, a mediação, ela, ou até mesmo a resolução de conflitos, desde que o ser humano existe, é uma situação em que nós temos, desde o fator alimento, fator poder, né, situações essa que nós precisamos resolver de alguma forma, e pode ser vista por meio da mediação. Nós temos o histórico desde aí partindo para o Oriente, tanto China quanto Japão. Na China, nós temos pesquisas, estudos a respeito, que desde Confúcio, e aí falando, para quem já teve a curiosidade, Confúcio ele né, uma história muito interessante, porque aí estamos falando desde 480 a.C., com relação à postura, à conduta do ser humano diante da sociedade, a conduta moral da pessoa diante da família, né? Essa estrutura muito mais voltada para questões morais diante das soluções, diante das situações. E já nesse período, nós temos relatos que, tanto na China quanto no Japão, a ideia era que se buscasse dirimir aquele conflito, aquele problema existente, via o quê? Via conciliação ou via mediação, sem a necessidade o quê? Sem a necessidade de um terceiro que venha o quê? Decidir a sua situação. Porque aí nós entramos numa questão muito mais até cultural, porque a preservação das suas ideias, a preservação do que é certo, do que é errado, no campo oriental, é muito mais importante preservá-lo do que expor, né? Por exemplo, para o judiciário, uma situação dessa,
né? Então, é uma situação que nós vimos que já encontramos há muito tempo. Nos Estados Unidos, aí a referência já na década de 70, né, com o Frank Sander, a respeito da possibilidade de uma resolução de disputas, e aí já entramos também na esfera com os nossos clássicos aqui do âmbito organizacional, da escola de Harvard. Então, para nós, e aí, claro, por conta da própria língua, partimos para a Inglaterra, Austrália, Canadá e Europa também, muito mais voltado, e aí já com as traduções, muito mais voltado com a mediação no âmbito do direito de família e trazendo muito mais essa advocacia colaborativa, né? Que isso que é interessante a gente perceber, que começa num cenário mundial e aqui no Brasil também. Aqui no Brasil a gente pode perceber, temos até relatos das nossas últimas constituições, mas eu acabei trazendo do próprio preâmbulo da nossa Constituição, do próprio preâmbulo, e eu tenho aqui, até vou fazer a leitura só do finalzinho dele, que é o que nos interessa, com relação a essa questão, dizendo que a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias. Então, vejam, a ideia de que você pode sim trazer uma solução, dirimir aquele problema seu, mas tentar de uma forma o quê? Muito mais harmônica e pacífica. E aí a gente introduz até mesmo o artigo 5º da Constituição, a possibilidade, nós podemos até falar da possibilidade que surgiu com a instauração dos juizados especiais de pequenas causas, que é quando a conciliação teve mais força, né? No início não utilizada, como nós já vimos, de uma forma aí tão, vamos dizer assim, salutar, porque infelizmente, muitos conciliadores estavam lá e dizendo só, bom, tem acordo? Não tem acordo? Não, não tem, então tá bom, tchau, tchau, já marca a audiência, né? Quem é advogado aí sabe que já acabou participando disso, e infelizmente não é salutar, não é positivo para nenhuma das partes aquilo, né? Então, por isso que a importância de termos um regramento, a importância de termos regulamentações a respeito do assunto, e agora mesmo temos mais técnicas, temos mais livros, né? Discussões a respeito do tema, para quanto mais pessoas, tanto na área do direito ou não, porque já vamos falar disso também, a mediação, para se realizar o curso de mediação ou para se tornar um mediador, você não precisa ter uma área específica, né? É necessário fazer o curso, que já seja validado pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, e a sua atuação, a sua prática, né? Com relação a isso. E no âmbito do direito, o que nós temos? Ou no âmbito aí de regramentos a respeito do tema, a própria Constituição, como eu disse para vocês, a Carta Magna de 88, a resolução de 2010 do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que é extremamente importante para trazer o quê? Esses regramentos, as disciplinas a respeito da mediação, a possibilidade de criações dos núcleos, né? De resolução de conflitos, a possibilidade da criação dos sejusques, que a gente já vai falar em seguida, e a partir daí surgirem também câmaras privadas que possam aí auxiliar as pessoas, auxiliar as partes, para conseguir chegar aí a uma solução do seu conflito de uma forma menos desgastante, né, para as partes, de uma forma menos dolorosa, que muitas vezes, no momento em que é procurado o judiciário, como eu havia dito,
as necessidades muitas vezes não estão sendo vistas ali naquele momento e poderiam ser resolvidas de outra forma, né? Mas, como visto, nem todas as ações ou nem todas as discussões nós conseguimos resolver na mediação, mas grande parte, e aí já temos muitas pesquisas a respeito disso, já é possível, né? Na ordem, professora. Oi! Posso fazer uma pergunta? Claro! Só aproveitando o gancho aí do Sejus, que é uma dúvida que eu tenho aqui, talvez a senhora vai explicar um pouquinho mais à frente. Me eu vou, mas pode falar, não tem problema. Essa mediação no Sejus, que vai através do mediador, né, que depois vai só para homologação, ela evita a sucumbência, porque aí havendo um acordo ali, não tem parte vencida, ela vai evitar a sucumbência, consecutivamente só vai haver as custas do processo só, se não tiver justiça gratuita? Desculpa, você pode repetir que meu áudio estava bem baixinho aqui. Que, havendo um acordo no Sejusc, para evitar, né, só ter a homologação da sentença, é só uma dúvida que eu tenho, ela é para evitar a sucumbência, correto? Se tiver acordo, aí vai ter só as custas do processo, é isso, né? Isso. Ah, não, era mais essa dúvida mesmo. Perfeito. Então, vamos lá, que agora eu aumentei, agora estou escutando bem. Professora, eu tenho uma dúvida também. Porque, uma pergunta, esse curso de conciliação, mediação, para ser registrado na parte, no TJ, não necessariamente, para a área privada, não necessariamente é necessário, né? Desculpa a palavra... Não, mas não é necessário, para a área privada, não é necessário esses cursos, né? De mediação. Para você ser uma mediadora, você quer dizer? Para as câmaras não há necessidade, existe a necessidade da indicação, né? Sim, mas o que eu acho interessante, e aí já que a gente está aproveitando a falar disso, mediadores temos muitos hoje, ótimos mediadores, sim, porque é algo que já vem desde como a gente já vem da década de 80, com a possibilidade aí dos juizados, mas hoje, com as regulamentações, né, e hoje com mais práticas e cursos, eu acho que tende a melhorar até mesmo esse papel do mediador. Mas eu entendo o que você disse, porque anteriormente não havia necessidade, né? Mas pelo que eu estou vendo agora no decorrer do estudo, muitos estão pedindo já uma formação técnica. Entendi. E a parte societária, entraria na mediação societária, entraria nessa lei de recuperação de empresas e falências? Isso, na 11.101. Mas veja, a parte societária, o que acontece? Então, já vamos até falar aqui das legislações que eu coloquei para vocês. Nós temos a própria lei de mediação, né, a 340, que é super recente, para a gente pensar que no âmbito do direito, 2015 é muito recente. Já estava o projeto há alguns anos parado, e saiu em 2015. Com a reforma do CPC, do Código de Processo Civil, também tivemos aí mais confirmações a respeito da possibilidade de mediação, de conciliação no âmbito brasileiro. E também a Lei de Recuperação Judicial e Falência, a 11.101 de 2005, ela teve uma alteração pela Lei 14.112, salvo engano, mas é só a gente procurar no Google, não tem problema. O que importa é a 11.101. Ela teve essa alteração agora em 2021, então, o ano passado, que ela sofreu uma alteração, a Lei 11.101, que foi nesse dispositivo que inseriu o artigo 20, acabei até tirando aqui do nosso cenário, mas no artigo 20A, B, C e D, a respeito do quê? Da possibilidade de mediação também no âmbito recuperacional e falimentar, que é na recuperação judicial e falência. Então, o que está
agora a gente está vendo muitas mediações também no âmbito empresarial, né? Aí entra societário, que aí a questão do societário, o que eu vejo mais? É uma sociedade empresária que está ou querendo, está com uma discussão, um problema sério entre os sócios, ou um sócio quer sair da sociedade, quer a sua dissolução, como que pode resolver isso? Hoje, sim, há essa possibilidade de trazer para mediação, né, que pode ser ou no âmbito privado ou até mesmo no TJ, se já tiver ali uma ação judicial sendo movida, e também no âmbito da recuperação judicial e falência, que aí é onde entra a Lei 11.101, que a colega me perguntou, que desculpa que eu não estou vendo quem me perguntou. Fui eu, professora Mari. Mari. Ah, então tá bom, Mari. Voltei aqui em você. Deixa eu voltar lá no meu PowerPoint. Então, vamos lá. Então... Desculpa, é que eu estou vendo as leis dos slides aqui, e aí eu estou lembrando de alguns cursos que eu já fiz. Ótimo, ótimo. coisas, e aí eu estou perguntando, tirando minhas dúvidas só. Não tem problema, e vai trazendo aqui também, viu? Como eu falei já na primeira aula, a ideia é trocar informações, trocar figurinhas, e quanto mais diálogo a respeito desse assunto, mais salutar, né? Para todos nós que estamos envolvidos nisso agora, tá bom? Pode trazendo, sim. E que eu souber responder, eu respondo, que eu não souber, aí eu deixo aí para a gente tirar a dúvida posteriormente, tá bom? Não tem problema nenhum. Professora, esses slides vão ficar disponíveis? Não vão, a ideia, eu até achei que eu já tinha colocado, mas eu coloco hoje no final da aula e eu já disponibilizo, vejo com o pessoal ali, com os meus queridos pessoal trabalho de suporte, aí eles já me ajudam a ver isso, com certeza, eu deixo para vocês. E também, já aproveitando rapidinho, vou disponibilizar meu e-mail, o Instagram, LinkedIn, tendo dúvidas, vocês podem lançar, por exemplo, quer fazer leitura depois, ou assistir novamente, tendo alguma dúvida, eu estou à disposição, tá bom? Não é porque acaba a aula hoje que encerra o assunto, não, ele não vai acabar tão cedo. Obrigada, professora. Imagina, então, em relação à lei, é nesse sentido, hoje está se tendo muito, e eu até tenho aqui para quem quiser... Deixa eu ver listar. Como eu falei na terça-feira, a gente acaba... Vocês conseguem ver? Sim, não, está muito ruim. Mas eu mando para vocês também aqui. É o livro de mediação empresarial que foi lançado a semana passada. Na verdade, tem o segundo, esse é o primeiro ainda, né? De direito empresarial. Que o professor Adolfo Braga Neto é organizador. E então, e aí são vários artigos a respeito aí da questão do direito empresarial no âmbito da mediação, né? Vale a pena. E quem também quiser, enfim, saber um pouco mais desse assunto. E a própria CLT. Tem uma pergunta no chat. Tem uma pergunta no chat, professora. Espera aí, deixa eu ir lá, cara. Professora, esse material será disponibilizado? Sim. Isso é que a gente estava conversando aqui. Esse material vai ser disponibilizado assim que acabar a aula. Eu mando para vocês ali via Classroom, tá bom? E aí, tendo dúvidas, como eu disse, vocês podem perguntar por e-mail depois, tá bom? Não tem problema nenhum. Foi essa era a pergunta ou tinha mais alguma? Deixa eu ver. Acho que eu tenho aqui. Não, era essa aí mesmo. Boa, Mari. É Mari, né? Isso, Mari. Desculpa estar interrompendo. Não, aqui. Mari, você vai ser minha assistente aí, Mari. Quando aparecer alguma pergunta, eu aviso. Grita para mim, perfeito. Então tá bom, vamos assim nessa sinergia. CLT, claro, a nossa própria lei, e a Resolução 174 de 2016 do Conselho Nacional de Justiça, que também traz essa regulamentação a respeito da mediação no âmbito do direito trabalhista. Isso é um assunto que ainda está sendo pouco estudado e não sei vocês, mas nas minhas pesquisas, na minha
no meu histórico acadêmico, a gente ainda está caminhando, por isso que eu até coloquei dessa forma, com relação a esse tema, porque ainda temos o quê? Uma situação em que os próprios servidores e os próprios magistrados estão atuando como mediadores ou conciliadores, né, no âmbito trabalhista. Mas nós já temos o quê? Câmaras privadas tratando desse assunto, né? Então, a questão, e aí já entrando um pouco mais, aqui os modelos que nós falamos na semana passada, né, na parte de negociações, mas é interessante a gente ver o seguinte, que essa questão trabalhista, por estar recente ainda, por conta da a própria resolução de 16, por conta de já ter um histórico no âmbito trabalhista de conciliação muito mais forte, né, que até mesmo na justiça comum, para quem advoga, o que eu já tenho visto? Que muitos magistrados estão, sim, realizando cursos, a necessidade de fazer também cursos para ter essas ferramentas que nós vimos muito, ou para quem já realiza na prática, ou até mesmo nos cursos, né? Como uma colega que eu vi que colocou ali no Classroom da possibilidade aí de surgir umas aulas práticas, ou via teatro, com atores. Muito interessante essa ideia, sem dúvida, né? É uma forma aí de trabalhar a parte da mediação também no campo trabalhista. Mas as questões que surgem bom, no âmbito trabalhista, o que nós temos? Temos o fator hipossuficiente. Lembram disso, para quem atua ou para quem já viu? Como fica? Será que o trabalhador ali naquele ponto, ele vai se sentir menos no equilíbrio entre as partes com relação ao empregador? O que vocês acham disso? Aí lançando até para vocês. Alguém quer comentar alguma coisa? Se quiser no áudio ou no chat, ó, eu tirei aqui que aí eu consigo enxergar vocês também no chat, para quem quiser escrever, ou quiser falar por áudio. Assim, ao meu ver, né, empregado e empregador sempre vai ter a sensação dessa diferença, né, do empregado a ser subordinado, né, ao empregador. Então, sim, existe essa diferença. Assim, isso no psicológico, eu coloco isso como psicológico, né? Então... porque a carga emocional, como a gente vê, a carga emocional influencia muito nesse fator aqui a respeito da mediação, né? Então, talvez seja uma questão para ser muito discutida. Tá bom, Silvana. Pode ser muito discutida para que tenha ou um suporte jurídico ou o mediador fazer com que, porque veja, o mediador ele não tem o poder ali de lançar questões jurídicas, né? Porque, como sabemos, não tem necessidade de conhecer nenhuma área, né? E sim as técnicas de como resolver ali aquele conflito, muito mais, né? Só que se chegar num ponto e tivermos advogados juntos, que também é interessante para uma negociação, ou em qualquer área, né? Tanto família, quanto na parte societária, ou até mesmo trabalhista, é interessante se tivermos ali os advogados representando, para dar o respaldo jurídico, mas se eles também estiverem nesse viés colaborativo, né? Não sei se vocês já tiveram aí a grata surpresa de ter advogados com esse viés muito mais colaborativo do que um viés de defesa, de conflito, né? De querer sim o litígio, o embate, porque o que eu já notei, né, na experiência, tanto em análise, em pesquisas, nas observações, tendo advogados no combate,
a possibilidade do cliente ali, ele conseguir enxergar um diálogo melhor entre as partes, fica muito mais difícil, né? Um advogado ali combativo, praticamente a mediação ali acaba que não existe, né? Uma vez, eu como observadora, estava assistindo uma audiência e a mediadora lançou essa questão, dizendo, olha, está num momento em que os advogados estão tão combativos que você não consegue abrir com técnicas da mediação ou com possibilidades, nem com o próprio caucus, né? Que é ali aquela possibilidade da conversa individual entre as partes, para que você consiga suprir ali um maior diálogo, consiga enxergar ali aquelas necessidades que não estão sendo vistas, né? Tem uma capacitação sobre práticas colaborativas. Sim, boa, Simone, muitas, nossa, eu já assisti umas assim, que a advogada, ela estava tão nervosa, e eu acho que ela parece que incorporou ali o conflito existente, que até o gestual dela, movimentando, a todo momento mexia na tela, e ficava com a mão, gesticulando, eu aqui, né? Mas eu é o meu italiano aqui, e não deixando a outra parte conversar. Era perguntado muitas vezes para a parte, a mediadora perguntava para a parte, e não vinha. A advogada estava ali. Mas muitos calam seus clientes, eles querem só se manifestar. Sim, porque o que nós vimos já? Que uma das bases é a escutativa, é você escutar a outra parte para que ela também se escute, e aí com as técnicas, com a possibilidade ali de algumas ferramentas, você consiga fazer com que porque a ideia sempre é essa, as partes cheguem numa solução. Inclusive, doutora, se a senhora me dá licença, professora, numa das audiências, o advogado escuta ao lado do cliente dele, né? Cada advogado tem o seu lado. Porém, só os dois sabem o que viveram, numa briga de casal, numa briga de alguma coisa. E naquele momento onde a fala foi suspensa por algum motivo, por alguns meses, lá naquela hora eles colocam na mesa o que incomoda, e isso cala em alguma das partes e dá aquela quebrada eu fui para brigar, mas é verdade, aconteceu isso, então eu vou ter que escutar ela melhor. Aí eles querem compor de uma forma mais amigável e o advogado não deixa. Não dá a palavra. Sendo ótima, Simone. E muitas vezes o advogado, o advogado, ele... esse resquício que a gente falou até da aula passada, né? Essa coisa que acaba trazendo na esfera do direito, o combate, a defesa, não, porque tem que se manifestar. Muitas vezes ele prejudica ali o diálogo, né? Então, audiências que você percebe que os advogados querem sim tentar resolver ali da melhor forma, nossa, flui muito melhor, né? Você percebe a harmonia, você percebe ali a condução mais salutar, mais positiva. Isso é importantíssimo. Mas e vocês? Vocês, nas experiências que vocês têm percebido que já temos mais, tanto advogados trazendo esse lado mais colaborativo ou não? Melhorou um pouco, mas ainda está difícil. Eu particularmente tive já algumas audiências onde fluiu muito bem na mediação, e em outras eu falei, vamos deixar para instrução então, porque está querendo briga, aí não tem como dialogar, né? Não tem como dialogar, é isso que a gente percebe, assim, que nesses momentos as pessoas chegam, como a gente brinca, com o sangue nos olhos, e os advogados por trás ainda incentivando, prejudica a relação, né? Isso é muito, muito negativo. Diga, Salvador. Estão me ouvindo? Boa tarde a todos. Sim, boa tarde. Eu tenho percebido, eu atuo em algumas câmaras aqui em São Paulo e alguns sejusques presenciais e virtuais,
eu percebo uma coisa assim bem distinta. Quando a gente trabalha família, divórcio, abandono de idoso, gestão mais familiar, eu percebo que a presença do advogado, ele atrapalha muito, porque eu vou falar uma coisa, mas assim, não consigo outras palavras, porque ele quer ganhar em cima da ação da guarda, em cima da ação da visita, em cima da ação do divórcio. E a gente no Sejusc pode fazer tudo, ou mesmo na Câmara. Posso fazer o pacotão, só que eu não saio nessa loucura de falar, vamos fazer tudo, porque senão o advogado voa no meu pescoço. No aspecto empresarial, eu já tive uma grata surpresa de perceber o quanto eles facilitam. Ou seja, eu deixo bem claro que eu trato o conflito. Vamos definir o modelo de saída, a data, os valores a ver, tudo, e a composição do termo eu vou deixar para os doutores. Pode ser? Vocês me ajudam a compor? Aí eles participam mais. Então, resumindo, no aspecto familiar, eu ainda entendo que tem um pouco de dificuldade. E eu vejo que é pelo dinheiro. E no empresarial, a gente fortalecendo, empoderando, nos ajuda muito. Então, são duas áreas que eu percebo. Eu não sei se o perfil do advogado empresarial é diferente do familiar, porque eu não sou advogado. Então, eu vejo que há uma diferença muito grande, o que está me fazendo a atender muito mais para a área empresarial. Estou gostando mais. Uma coisa que até então eu gostava de fazer divórcio, agora não estou sentindo muito essa colaboração. Embora tenha alguns que já facilitam também, mas não é notório. Olha, que bom, ótima posição, porque a ideia que se tem muito é que no âmbito societário, no âmbito empresarial, os advogados chegam mais ríspidos, assim, mais, né, menos amigáveis, vamos dizer assim. Mas sim. Mas a tua percepção já foi mais positiva, que bom, né? Porque eu contornei, porque assim, eu enxergo o advogado como um profissional. Ok, sim. Ele ganha num divórcio, não sei quanto, mas é um valor que é justo. Agora, numa dissolução, o valor é muito maior. Eu fiz uma sessão que tinha, acho que uns 6 advogados para cada lado. E eu falei, nossa, eles devem estar cobrando e muito. Então, eu falei, eu tenho que dar valor para eles justificarem o quanto eles estão cobrando para as empresas, para os clientes. E eu percebi que isso me ajudou muito, trazendo eles para a composição do termo. Eu deixei bem claro, falei, olha, eu sou mediador, o aspecto da lei, o aspecto do termo, eu vou deixar por conta de vocês. Vamos lá, vocês me ajudam a compor? Vão escrevendo aí no chat o que vocês querem que apareça no termo. Aí as partes foram pondo, fazendo, eu percebi muito. Quando eu faço isso em família, eles já olham torto para a gente e tipo assim, ué, você não vai decidir? Você não vai impor nada? Eu falo, não, eu não sou juiz. Tá? Então, é gozado isso, né? Não sei se os colegas já perceberam isso. Tá? Então, sim, porque de novo, o que a gente nota, e aí vou abrir um pouquinho também para os colegas, mas para a gente continuar aqui o material, que eu fui ver o horário. A cultura ainda da paz, a cultura de mediar, é muito recente ainda no Brasil, se a gente for pensar, né, Salvador? Sim, sim. Então, e infelizmente, aquilo que eu falei na última aula, a cultura ainda que envolve os operadores do direito ainda era muito do litígio, que isso é que era o positivo, né? Que eu tenho alunos que às vezes chegam no primeiro semestre, não, porque eu quero ingressar com ação judicial, porque né, que é isso que eu comentei, eu digo, mas e por que não tentar recompor? Por que não tentar solucionar de uma outra forma, em uma outra via, né? Então, eu entendo isso sim como um caminhar, como uma evolução, que como você percebeu já no âmbito empresarial, você teve gratas surpresas, né? Sim, sim. No âmbito familiar também.
Então, a ideia é essa. Então, de novo, quanto mais a gente discutir o assunto envolvendo todos os profissionais de qualquer área, mas que estejam em prol de uma melhor resolução dos conflitos, nossa, todos saem ganhando. Aí, de novo, a gente parte para o clássico da negociação, o ganha-ganha e não o ganha-perde, né? Que muitos acabam adotando dessa forma, e aí profissionais de todas as áreas, mas aqui a gente está falando mais do direito porque enquanto advogado, né? Então, essa cultura é que eu entendo que tem que ser, não tem que nada, né? Mas tomara que seja mudada e evolua aí com o tempo. A doutora falou uma coisa assim, não tem que ser nada, tem que ser do jeito que vai ser, né? E a gente já melhorou um pouco. Então... igual a colega Simone colocou aqui no chat, muitos calam seus clientes. Isso é verdade, ainda existe isso. Sim. Né? Fala, não, principalmente por conta eu não sei como é que a gente podia, da divisão da ação em várias ações. Isso é terrível, desgasta muito o cliente, né? Sim, e aquilo que a gente conversou também do fator econômico, né? Exato. É muito, muito negativo aí para o lado do cliente. Gente, só para continuar aqui o nosso PowerPoint, e obrigada, viu? É ótimo ter essa conversa. É isso que é positivo, o diálogo, né? Não só um monólogo aqui. O PowerPoint seguinte, a respeito da cultura da paz, ó. Totalmente em conjunto do que a gente estava conversando aqui, a respeito da empatia, da escuta, que mais que eu coloquei aqui, do ouvir e não só, né, o escutar, que tem aí as diferenças. E teve uma fala, deixa eu ver de quem foi, salvo engano, foi uma juíza do Rio de Janeiro, até para quem quiser um dia ouvir um podcast a respeito da mediação no âmbito trabalhista, porque Rio de Janeiro e São Paulo, eles estão, eu não digo à frente, mas tem uma... Tudo bem aí? Uma ideia de trazer muito mais essa questão, esse fator da mediação, e ela colocou ainda, falando das necessidades, né, com relação à mediação no âmbito trabalhista, e ela ainda colocou esse ponto, que um não que alguém te deu, ou seja, aquela posição ali firme, né, e negando um diálogo, é um sim para uma outra necessidade. Ou seja, eram outros interesses ali envolvidos, os desejos, alguma preocupação, algum medo, que não estava sendo visto, e o primeiro ponto veio o não, né? Então, eu achei muito interessante isso também, porque é isso, muitas vezes a defesa, né, é uma forma de você tá ali escondendo algo para ser discutido, que o positivo é isso, para ser discutido ali num diálogo, né? Que nem assim, eu ouvi uma pessoa comentando que teve um processo de arbitragem de uma pessoa, era alto cargo, né, numa empresa, e a pessoa foi cortada. E o que ela queria mesmo não eram os benefícios que a empresa deu quando ela foi cortada, mas ela queria um pedido de desculpas. Sim. E depois que houve o pedido de desculpas, ela aceitou assinar os termos. Isso é muito interessante a gente observar que muitas audiências acabam, ou sessões, enfim, acabam descobrindo que a necessidade ali não era a posição que foi tomada, né? É aquele exemplo até que a gente falou na primeira aula a respeito de uma relação de emprego. Muitas vezes o empregado, levando aqui para a nossa conversa, muitas vezes o empregado quer validar o reconhecimento do trabalho dele naquele período que ele está ali, né? A possibilidade de uma melhoria nas condições, não, às vezes nem necessariamente a questão financeira,
né? Muitas vezes é isso, é o reconhecimento de um trabalho que está sendo feito, o feedback, isso aí é uma questão também interessante para ser levantada no âmbito trabalhista, entre gestor e empregados, porque eu até trouxe aqui, eu coloquei os princípios basilares, gente, mas eu acho que grande parte aí dos nossos colegas já tem essa noção, mas eu volto. Mas eu coloquei, deixa eu ver onde é que está aqui, a respeito do âmbito trabalhista, né, a própria resolução 74 de 2016, como eu já falei, do CNJ, que vem trazer mais o direcionamento, o caminho a respeito da mediação no âmbito trabalhista, a possibilidade, né, porque anteriormente quase não tinha, era sempre regado pela conciliação. A possibilidade hoje no nosso TRT, no nosso não, né, porque estamos falando aí com várias pessoas de outras regiões, mas no TRT aqui da segunda região, ele acabou inaugurando em 2019, então veja, muito recente. O Sejusc voltado para a Justiça do Trabalho, né? Foi quase antes da pandemia, e no início até da pandemia, nós vimos o que? Muitas audiências de conciliação sendo realizada via online. Como hoje nós temos ainda, né, no Sejusc, aí na Justiça Comum, no trabalhista também. Aí até a ideia de portas abertas, no sentido de que a Justiça do Trabalho também está de portas abertas para receber tanto o trabalhador quanto o gestor ou empregador naquele momento. Porque vendo pesquisas, o que a gente constata? Que tem muitos empresários hoje, ou muitos empregadores, vamos usar aqui para a área do direito trabalhista, muitos empregadores procurando a Justiça do Trabalho via conciliação, via pré-processual, para conseguir ali dirimir aquele problema, para conseguir resolver aquela questão com o empregado, ou até mesmo com vários empregados, sem a necessidade o quê? Um ou vários empregados ingressarem com uma reclamação trabalhista, ter gastos com ou advogados, ou mesmo que seja dativo, né, da assistência judiciária, mas ter o desgaste de audiências, o desgaste de uma questão que poderia ser resolvida de uma forma mais célere, de uma forma mais rápida, né? Essa é a ideia. Tanto que eu tenho um exemplo hoje, aqui em São Paulo, de uma faculdade que ela entrou em greve, alguns professores ingressaram com pedido de greve por conta de uma alteração no salário que foi diminuído, e qual a informação que já saiu? Que a própria fundação, né, que acaba mantendo essa universidade, procurou a Justiça Trabalhista via mediação e conciliação pré-processual para tentar resolver ali aquela questão, para tentar resolver aquele problema. Então, isso já é um passo para a resolução desses conflitos de uma forma menos desgastante para ambas as partes, né? Envolvendo aí a mediação. E o exemplo aqui, indo para a parte legal no sentido das leis, né? A gente tem a própria CLT no seu artigo 855, na reforma, trazendo essas possibilidades, né? E o que a gente vê muito? Acordos extrajudiciais, questões emocionais, né, a respeito de assédio, pedidos de dano moral, isso são pedidos de hora extra, né, que aí gera aquelas ações que a gente chama de rescisão indireta. São situações que, se você faz uma análise, uma pesquisa, até mesmo na Justiça do Trabalho, a quantidade é muito grande, tá? A gente pode colocar no topo, né? De todos os pedidos que são feitos.
Até eu coloquei aqui para vocês, ó, essas ações que ocupam o topo na Justiça do Trabalho. Verbas rescisórias, né? O que é a verba rescisória? Para quem não é da área do direito, a rescisão trabalhista. Se você vai receber o aviso prévio, se você vai receber as horas extras, se você vai receber todo aquele conjunto na hora ou do pedido de demissão ou da demissão que ocorreu ali pela parte do empregador, indenização de dano moral, ou até mesmo assédio, são situações que envolvem muitas questões emocionais, né? Muitas questões atreladas ao comportamento das partes ali. E não necessariamente, que é o que vocês já falaram aqui também, a questão jurídica, né? Então, são pontos, de novo, um caminho para uma mediação é muito salutar, eu pelo menos entendo que é algo que tem que ser conversado sim, dialogado, mas da possibilidade de chegar a um acordo e homologar, se for o caso, em juízo, para a propositura dessa resolução, né? Deixa eu só voltar aqui. Aí eu vou, como eu disse, eu vou disponibilizar aqui o PowerPoint para vocês. Só voltando aqui os princípios basilares, que para quem também já atua na área, já está craque nessas questões, mas o que é importante? A imparcialidade do mediador, ou seja, a ideia é que ele não tome partido, lance questões para reflexão das partes, né? A isonomia entre as partes, ou seja, que elas sejam ouvidas da melhor forma, para que a conversa seja positiva, de uma forma mais informal, não tão rígida, não tão formal como a gente tem ainda, né, no judiciário. A ideia é que as partes se sintam mais confortáveis ali naquele momento, que sintam confiança e segurança para poder colocar aquele assunto ali em jogo. Também tem muito isso, né? Que eu acho que uma colega até colocou essa questão. Se a outra parte ela chega rígida, fechada e desconfiada de tudo e de todos, é muito mais difícil para você conseguir ali buscar as necessidades dela e tentar chegar num possível diálogo, né? Então a ideia é essa, é que seja o mais claro possível, mais leve, evitando, aí de novo, a ideia é que o próprio suporte aí jurídico, no caso dos advogados, é que eles também venham com essa ideia, né, de uma forma mais menos rígida, né, menos protocolar com relação a essas questões, né, e muito mais claro, objetivo, e tentando entender ali as partes e possivelmente chegar num acordo, né? Autonomia de vontade das partes, busca do consenso, que é o que a gente estava conversando, confidencialidade, isso é importantíssimo, porque tanto o mediador quanto os próprios observadores, como a gente vê, quem está ali envolvido na mediação, eles não vão poder ser parte numa possível ação, né? Não podem compor via como testemunha, informar o que está sendo discutido ali naquela mediação, eles também também podem responder, né, via ética ou até mesmo uma responsabilidade judicial com relação a sair divulgando aquelas informações, né? E o princípio da boa-fé. O mediador ali, ele tem a possibilidade de, percebendo que não está sendo positivo para um lado, ou aqui até levando para o âmbito trabalhista, né? Daquilo que a gente estava conversando, do hipossuficiente, se verifica que o empregado, ele não está levando, não está sendo tão positivo, ou ele está se prejudicando muito com relação àquele diálogo, vocês acham que o mediador poderia intervir e redesignar essa audiência,
ou não? O que vocês acham? Pode repetir. Deu uma cortada no meu áudio, professora. Pode Tá. repetir? Às vezes é a minha internet aqui. Por exemplo, se você está numa audiência, você como mediadora, e acaba percebendo que no caso, o empregado, ele está, por conta aí da hipossuficiência, ele está muito prejudicado com relação ao que está sendo dito pelo empregador. E se firmar um acordo com relação a isso, vocês acham que poderia ter uma possibilidade de redesignar ali uma audiência? Posso falar? Pode, Salvador. Tá. A primeira coisa que eu vi aqui no chat, estão perguntando qual é a minha profissão, né? Eu sou da área da administração e caí na área da tecnologia. Depois, por gestão de projetos, eu entrei na área de relações humanas para gerir projetos, porque aí tem muitas partes, muitos objetivos. Foi aí que eu caí nesse mundo da gente. Tá? Agora, a sua pergunta. Eu acho não, tenho certeza, que qualquer movimento que a gente julgue necessário, ou qualquer ferramenta que a gente julgue necessário usar numa sessão, ela é bem-vinda. Na redesignação, eu acho que sim. Eu já tive casos assim, falo, olha, vamos pensar um pouco nesse cenário aqui. Então, por exemplo, Ingrid, você não quer pensar um pouquinho com o teu advogado, discutir, analisar a proposta da outra parte, depois a gente volta a conversar? A gente já está chegando em 1 hora de sessão. A gente não pode marcar para a semana que vem, quer dizer, eu coloco para eles, induzo para que a decisão venha deles. E geralmente eu tenho tido sucesso. Bem pensado, eu vou conversar com o meu advogado, semana que vem, tudo bem? Aí a gente marca um horário e retoma a sessão. Já tive alguns casos assim que ajudou bastante, tá? Trabalhista, bastante. Principalmente porque, às vezes, chega algum detalhe que uma das partes precisa analisar, porque não é simplesmente sim ou não. Tá, é sim. Mas o que eu ganho com esse sim? O que eu perco? Qual é o meu lucro? Qual é a minha visão de marketing? Aí ele precisa envolver outras partes da empresa que às vezes precisa desse tempo para pensar e decidir. Tá? Não sei se é esse o objetivo. Essa questão. E também, deixa eu ver o que a Luciana vai colocar. Na mediação, às vezes, não tem advogado envolvido. Pelo que eu entendi, é suficiente a pobreza das partes prejudicadas. Sim, Luciana, mas muitas vezes tem advogados envolvidos. A questão é, se não tem advogados envolvidos, só está o mediador e as partes, se o mediador perceber naquele momento, né, se ele tem aí um histórico jurídico, se ele é advogado ou conhece um pouco, porque, de novo, não tem essa necessidade, né? Como bem o Salvador colocou, ele já passou por situações dessa que ele percebeu que havia uma desproporcionalidade ali entre as partes, né, com relação àquele acordo. De repente, a possibilidade de redesignar a audiência ou fazer com que as partes pensem um pouco, né? Porque, de novo, nós, enquanto profissionais de qualquer área, mas vamos pensar que enquanto profissionais aqui envolvidos na resolução de conflitos, a gente tem que ter esse lado da responsabilidade também da sua atuação, né? Sim. Até porque respondemos via código de ética, então isso é muito importante ser visto, né? A postura diante daquela situação, porque se chegar a ser homologado em juízo, no caso aqui âmbito trabalhista, pode ser, a ideia é que o próprio juiz, magistrado, verifica a possibilidade, mas muitas vezes não há essa necessidade, a gente já tem julgados a respeito disso, né? Que o que foi discutido na sessão é o que vale, homologa-se. Então, são esses pontos, de novo, por isso é algo que aí entra numa questão aqui que eu queria até mesmo de reflexão para a gente. Eu já volto aqui nesses pontos, porque pontos a serem discutidos, aí depois eu volto para aqueles, né?
O mediador não precisa ter nenhum tipo de formação, como já sabemos. O mediador não pode dar opiniões, né? Não deve dar opiniões jurídicas, por conta da imparcialidade ali naquele momento. Aí na imparcialidade que eu acho que pega, porque se a gente chegar numa situação que, por exemplo, a Gisela está propondo uma coisa, a Luciana não está com certeza de aceitar. A gente fala, meu Deus, se eu induzir ou se eu levar por esse caminho ou para aquele outro, eu estou me tornando parcial. E eu tenho que ser imparcial. Então, aí o que eu faço? Eu jogo para as partes e falo, vocês já decidiram? Vocês querem pensar mais? Aí eu tiro, porque depois lá na frente, se as partes vierem falar assim, sei lá, por exemplo, você me induziu a responder, né? Aí eu falo, não, eu deixei vocês pensarem, né? Eu tenho que ser imparcial. E outra, além de ser imparcial, eu não posso julgar. Eu acho que o difícil é, e a gente tende a julgar, falar, não, essa proposta é bacana, eu aceitaria, então a parte... Não, não pode, a gente não... Nossa, isso é o mais difícil para mim, né? Uhum. Eu, se me der licença, eu faria também de uma forma assim, que já aconteceu. Eu pediria para a parte, para o funcionário, colocar na mesa o que ele tem direito na cabeça dele, e a empresa o que acha que ele tem direito. E aí, mediante aqueles valores, aí eu pontuaria, eu comentaria. Falei, então vamos fazer o seguinte, como agora vocês não haviam conversado sobre isso, agora está mais claro o que a empresa acha que deve, o que você acha que deve receber, eu vou redesignar para vocês poderem pensar até lá, para ver se realmente é isso. Porque até então esses itens não estavam explanados aqui, vocês não sabiam disso, porque eu estou vendo com vocês que vocês estão achando que ou estão pedindo demais ou o outro está achando que é de menos. Então, eu vou redesignar para vocês poderem pensar mediante o que foi pontuado na audiência. Eu faço isso. Então, não sei se é o certo ou não, mas eu acho que é uma maneira de ganhar tempo e eu também não me posicionar como o Salvador falou. É errado. Sim, porque não cabe o nosso papel, o papel do mediador não cabe. Sim. Exatamente. Então, a maneira da gente poder, tipo assim, vai ver, se liga, vai ver direitinho, né? Porque a gente não pode abrir a boca para nada, nem um minuto induzir a nada, mas... Porque isso pode voltar direto para a gente, como, você me induziu. Exatamente, Sim. Exatamente. A Luciana colocou aqui também a respeito, se houver desproporção, a partir suficiente pode ser... Sim, por má fé parte com maior reconhecimento e poder de persuasão. É bem complicado isso. De novo, gente, por isso que é muito importante ter essas discussões, estudos, aprofundamento, porque são temas de suma importância a respeito da mediação e também complicados quando você se depara com essas situações em que envolve muito mais, como o colega disse, o âmbito societário, até mesmo trabalhista, que aí entram nas questões monetárias, né? Sim. Já aconteceu comigo, por exemplo, tem uma câmara que eu trabalho, a coordenadora lá, ela fala, legal quando você atua, porque como você não é advogado, você não incorpora a profissão, que eu acho que é muito difícil para você, né? Para vocês que são advogados, falar, não, está tudo em ordem, está certo, está de conformidade com a lei, é isso, a paz já decide. Não, às vezes me dá dúvida, eu paro. Eu já tive um caso trabalhista que chegou lá naquele monte de contas, valores, eu falei, minha Nossa Senhora... E agora, né? O que eu faço? Aí eu falei, quem fez isso? Foi um contador? Quem é o responsável? Aí eu puxei a responsabilidade dos cálculos, porque depois vão falar que fui eu que fiz. Não. Aí tinha lá, já na sessão, tinha um contador, falou, não, eu fiz, eu recalculei tudo, o valor concluído está na memória de cálculo, a planilha e tal. Aí eu documentei isso, eu falei, ufa, que beleza. Senão eu ia ter que redesignar, porque eu não posso assumir aquele monte de cálculos, sendo que, embora eu conheça, mas eu não posso julgar. Não, o cálculo de hora extra está certo, o final de semana, o acúmulo de função, não sei o quê. Não me compete a isso. Compete a saber se as partes são de comum acordo e dentro da teoria, né, da autocomposição, se eles se compuseram. Ok, se compuseram, não teve desproporcionalidade, encerrado. Agora, se não, eu deixo bem claro a situação. Sim, sem dúvida.
A professora Thais colocou uma pergunta também no chat. Deixa eu ver, Thais. Boa tarde. A mediação alternativa é muito legal, mas não tem grande chance de ser anulada? A mediação, bom, veja, a ideia hoje, o que nós temos enquanto julgados e decisões, até mesmo no âmbito trabalhista, é que a postura é de que as decisões que forem tomadas nas sessões tenham validade, né? Porque aí, de novo, essa questão que a gente está agora conversando, que é tudo muito recente. Os fatores que levaram à mediação, até você pode ver, no âmbito judiciário, foi homologado, pontua-se, e não se chega à discussão, ao mérito, como a gente diz, né, a fundo, qual foi discutido. Foi chegar num acordo e pronto, né? A grande questão trabalhista é se você, depois de chegar àquele acordo, a possibilidade de ingressar com a ação pleiteando a mesma coisa. Então, o que se tem dito hoje é que o que foi homologado em acordo tem a sua validade. A possibilidade de ser anulado ainda é discutível, né? Por quê? Porque senão torna uma insegurança jurídica. Concorda? Ou seja, bom, eu vou lá no Sejusc, discuto a minha questão, aí se depois eu ver que não é favorável para mim, eu ingresso com a ação. Aí qual foi a finalidade daquilo? Né? Então, de novo, as partes ali envolvidas, tanto mediadores, advogados, caso tenham, é importante nós termos essa percepção do que está sendo discutido. Sim, é só pelo caso concreto mesmo, que nós fizemos uma vez a mediação, e daí a pessoa, ela concordou o parcelamento. Depois ela... 8, 10 vezes. E depois ela contestou pela questão da multa, porque quando você dispensa, né? Eu não sou trabalhista, tá? Por isso que eu quero me inteirar bastante em mediação e assuntos trabalhistas, mas enfim. Daí a pessoa alegou, anulou isso, fez anular, dizendo que tem a questão de uma multa, né? Quando a pessoa é mandada embora, tem até tanto tempo para pagar, e por conta da mediação. Teve um caso que a empresa pagou e teve um caso não, porque ela iria parcelar em 8, 10 vezes. Então, ficou essa questão dela, anulou, então a gente acabou não fazendo. A não ser que seja um cargo de gerência, de gestor, que trabalhou muito tempo e o valor é alto. Então, a gente fez o parcelamento e mais vezes. Caso contrário, a gente acabou não optando por isso, por ser uma coisa nova, realmente, e porque teve esse caso que a pessoa anulou. Entendi. Então, essa é a questão. É a possibilidade de ter mais segurança jurídica no que está sendo discutido ali na mediação. Essa é a proposta que está em muitos julgados hoje, a gente percebendo esse caminho. Né? Sim. Porque senão aí as nossas conversas, as discussões não... Exatamente. Não gerariam confiança, não gerariam segurança. Isso precisa, o que foi homologado, né? Cada um faz o que quer, infelizmente, mas nós temos que acreditar nisso, com certeza. Sim, obrigada. sem dúvida. Imagina. Obrigada mesmo. Mas, deixa eu interromper. Só para terminar, desculpa, só um minutinho, Salvador, é só para a gente, eu estou vendo aqui com relação ao tempo, só trazer uns aportezinhos e, por favor, depois continue também, que é muito válido a participação de vocês. Com relação ao âmbito empresarial, que a gente tem já alguns, vamos dizer assim, algumas experiências a respeito, tanto da Livraria Saraiva e Siciliano, aí no âmbito de recuperacional, ou seja, recuperação judicial, que ela entrou com pedido já desde, se não me engano, 2018, e a mediação conseguiu, ali a mediação empresarial também teve uma participação muito positiva para que se chegasse a uma possibilidade da não falência, né? Porque essa era a grande questão. O Grupo Oi é a mesma coisa, e aí isso é recente, né? A ação, o pedido de recuperação judicial foi no Rio de Janeiro, tivemos várias mediações ali envolvidas para conseguir também dividir a questão da recuperação judicial do grupo para que não se chegasse a uma falência. E temos um caso que vocês já
com certeza já ouviram, mas vale a pena a gente aqui relembrar, do grupo Pão de Açúcar, especificamente Abílio Diniz e o Cassinot, né, o grupo francês que fazia parte. Que eles chegaram num conflito tão grande em ações judiciais que foi o próprio William Ury, o clássico aí, vamos dizer assim, da mediação, que acabou intermediando e conseguindo a possibilidade também de que eles dividissem os seus papéis. O Abílio Diniz acabou saindo do grupo, né, do Pão de Açúcar, seguindo outros caminhos, mas de uma maneira menos tumultuada, menos conflituosa, né, por conta aí também da mediação. Isso é muito positivo, né, a gente saber de casos que deram certo, além dos que a gente vê no dia a dia, mas casos que envolvem questões aí, até mesmo valores altos, né, de empresas, que acabaram conseguindo via mediação. Então, isso para a nossa conversa aqui é muito importante, né? Deixa eu ver o que mais, e a gente já vai encerrando, e vocês lançam perguntas, a gente discute mais. O empregado pede indenização por danos morais, aquilo que a gente estava conversando, né? Qual a necessidade que ele não teve atendida? Que muitas vezes a posição que ele toma com relação àquele pedido, ou de horas extras, né? Não necessariamente era aquilo, né? Na verdade, uma colega que também já colocou aquele não reconhecimento do trabalho exercido, da sua atividade já há muito tempo, muitas vezes reduziria esse desgaste de ter que ingressar com uma ação judicial pleiteando uma hora extra, né, ou até mesmo uma rescisão. A respeito das necessidades básicas, né, ou necessidade de estima, ou necessidade de ser reconhecido como ser humano. Quando o outro te diz um não, aquilo que eu já coloquei para vocês, né? Quando o outro te diz um não, ele está dizendo um sim para uma necessidade, né? E o que é essa necessidade? Muitas vezes é difícil de ser encontrada, mas o caminho aqui da mediação é trabalhar essa seara, né? Essa seara que está lá envolta, escondida. Então, outro tema também importantíssimo aqui para a nossa fala a respeito da escutativa, né, de que você precisa, do que você não teve atendido, quais foram as necessidades que não foram ali atendidas. O que nós vimos aí no âmbito trabalhista com relação a essas mediações pré-processuais, ou seja, que não chegaram efetivamente a ter uma ação judicial, né? Geralmente, a empresa, como eu já havia dito, ela acaba propondo uma conversa, mas aí no âmbito judiciário, por isso é dito pré-processual, mas que consiga chegar ali a uma resolução. E no âmbito trabalhista, ainda na procura de um sejus, que nós temos, como eu disse para vocês, são os próprios funcionários e o magistrado ali atuando como mediador e não como juiz. E aí eu vejo também um papel importante de até mesmo uma ressignificação, utilizando aí os nossos termos, porque o papel do magistrado, enquanto mediador, deve ser bem analisado também, né? O papel dele. Então, eu já vi vários relatos de magistrados falando da forma positiva da mediação, do papel da mediação aí enquanto facilitadores dos conflitos existentes, né? E muitas vezes o próprio trabalhador ele é chamado para conversa ali no âmbito trabalhista e tentar recompor, né, essa situação. Como eu já tinha dito, alguns temas, redução de horário com redução de salário. Agora, na época da pandemia, tivemos muitas questões dessas, né, para serem dirimidas, para serem tratadas. Rescisão do contrato com parcelamento, ali ficou junta a palavrinha, mas essas situações que a gente vem trabalhando, né? E os sejusques aqui em São Paulo, nós temos em várias regiões
Quem tiver acesso, você pode até tentar ver da possibilidade de assistir audiências, como observadores, para... Tudo bem aí, gente? Como observadores, para perceber também quais são as nuances, quais são os caminhos aí no âmbito trabalhista. Ô, doutora Gisela, você Oi. consegue só falar para mim que falhou aqui, minha internet oscilou? Onde é esse endereço que você comentou? Que seria interessante se quiser assistir uma... Então, é o próprio... Nesse site, né? Isso, no próprio site do, exemplo, TRT2, aqui de São Paulo, tem os links, eu não trouxe aqui, mas qualquer coisa eu disponibilizo. Vou olhar na internet. Olha, está aberto para todos. Sim. Conciliação, Sejusques, e aí tem telefones e e-mails. Sim, com alguns, certeza. Eu não digo todos, mas cabe aí a nossa curiosidade, mandar um e-mail perguntando da possibilidade de observar, de conhecer. Muito interessante. Vale a pena, porque aí, de novo, é uma situação também agora que está sendo utilizada, e aí a gente, observando, já tem uma ideia, né, do qual o funcionamento. E tem vários, como eu listei aqui de novo, do TRT aqui, nosso da região de São Paulo. Pontos a serem discutidos, a gente conversou aqui a respeito das soluções criativas, isso é muito importante, né? A gente conseguiu umas opções, umas alternativas aqui, não, de novo, não lançando ideias, mas sim perguntas, e ali naquele meio trazendo as reflexões de forma criativa para que as partes consigam ali resolver o seu diálogo, né? Aquele conflito existente. E que mais? E o mediador pode interromper a mediação se observar que a outra parte está agindo de má fé, como nós colocamos, os colegas também colocaram essa questão, né? Bom, gente, chegamos ao fim, pelo menos da exposição aqui, de uma forma simples, de uma forma pontual, pelo menos que eu quis trazer algumas ideias. Trouxe duas falas aqui que eu entendo interessantes para o nosso diálogo, que é uma de Nelson Mandela, trazendo a ideia de que devemos promover a coragem onde há medo, promover o acordo onde existe conflito e inspirar esperança onde há desespero. E de Confúcio, nos seus aforismos, essa eu também achei muito interessante aqui para a nossa tarde, né? Quando vires um homem bom, tente imitá-lo. Quando vires um homem mau, examine-te a ti mesmo. Que é aquela nossa fala do início da conversa, né? Na terça-feira. Que o autoconhecimento é muito importante também para esse papel de mediador, né? Utilizando aí Sócrates, indo lá para os nossos clássicos de filosofia, utilizando Sócrates, o conhece-te a ti mesmo, eu, pelo menos, entendo fundamental também para desenvolver melhor o papel do mediador, para não levar questões que estão sendo ali dirimidas para as suas questões pessoais, porque, de novo, não cabe a você. A ideia a ser discutida é o problema e não as pessoas ali envolvidas, e nem as suas questões internas, né? No âmbito de família, isso é algo bem, como é que eu vou dizer, bem desafiador, né? Então, são essas as minhas falas. Eu tenho muito a agradecer vocês por essa oportunidade. Espero que todos tenham, enfim, refletido. Eu aprendi com vocês aqui, né? Só tenho a agradecer a participação de todos aqui nesse momento. E vou deixar meu e-mail, meus contatos, como eu havia dito. Deixa eu ver aqui onde eles estão. Peraí. Né? Aí, tanto o LinkedIn... a bibliografia vai estar disponível também no material, a bibliografia básica aqui utilizada.
meus contatos via Instagram, LinkedIn, enfim, estou à disposição aí para tirar também dúvidas, trocarmos aí mais conversas, mais informações, porque o mundo é esse, né? Eu entendo pelo menos dessa forma, que a comunicação, um diálogo aí positivo, salutar, todos ganham. Então, se vocês quiserem tirar mais alguma dúvida, trazer mais alguma questão. Eu posso colocar só uma, que eu vi aqui que tinha uma questão, eu não estou conseguindo localizar no chat, acho que eu não lembro quem foi, desculpa não ter anotado. A pessoa pergunta assim, parece que se o acordo não for cumprido, se ele pode ser executado. Eu posso até adiantar, sim, a gente, como auxiliar da justiça, a gente tem o dedinho estendido do juiz, na medida que a gente fez um termo de acordo feito pela autocomposição, que as duas partes chegaram àquele acordo de comum acordo, sim, ele é executável, é um termo executável. Agora, como pode ser executado? Aí leva, né? A gente só pode ir para a justiça na medida que a gente tentou fazer a mediação ou conciliação. Então, existe ainda um traquejo nisso tudo, mas é um termo judicial sempre. O que eu tenho sempre tomado... Sim, título executivo, né? Judicial. O que eu tomo sempre cuidado é se aquilo que eu estou fazendo, por exemplo, no caso do trabalhista, se tem pessoas ali, as duas partes estão com os advogados, sim. Como eu falei, aquela calculeira toda tá de comum acordo com um contador, alguém profissional fez aquilo, quem vai assumir aquele cálculo, né? Porque o cálculo é paralelo a uma perícia. Alguém especialista tem que fazer aquilo, e não a gente. Outra coisa, quando envolve sindicato, tem alguém do sindicato com a gente? O trabalhista ele tem essas particularidades, né, doutora Gisela? Mas sim, eu acho que se a gente for aquele conceito bem básico da mediação, confidencialidade, imparcialidade, a voluntariedade e a autonomia das partes, não tem como contestar um termo meu. Já aconteceu, Ministério Público vem e tal, eu falo, não, discordo, é isto, olha, está aqui, está ali, está aqui, está todos os documentos no processo. E a coisa voltou e foi aprovada. Então, a gente tem que ter certeza também, porque é uma coisa que eu aprendi uma vez lá no curso, e eu sigo isso até hoje. Dentro da sala, eu sou o responsável. Então, a gente tem que tomar esses cuidados. É um checklist, né? Tem advogados? Tem. Ok, as duas partes têm. Está tudo validado? Tá. O sindicato tem, porque o sindicato adora cair na gente. O sindicato está aí, está de acordo também, é parte também quando tem uma mediação de grupos ou um acordo, que aí entra um pouco mais na negociação, mas eles estando tudo junto, na autocomposição, eu acho que está tudo certinho. E se a gente mostrou firmeza no aspecto de conhecimento e sabedoria, não tem como voltar, não. Cabe a gente estar sempre estudando, participando. Sim, sem dúvida. Ótimo, é isso mesmo. E a ideia, de novo, não é porque não é qualquer profissional, ou não há necessidade de ser um profissional específico para atuação, que não tenha a responsabilidade, o código de ética, todo o suporte, né, para confirmar e para validar essa atuação. E isso é importantíssimo até para as partes se sentirem confiantes, né, com relação a isso. Bom, gente, então, muito obrigada a todos e a todas. Foi um prazer conversar com vocês nessas 2 tardes. Como eu havia dito, estou à disposição para nós trocarmos mais ideias, trocar figurinhas, como diz o colega. Mudar, principalmente no justiça trabalhista, é mais complicado. Sim, Fernando, por isso que é importante ter mais diálogo a respeito desse assunto, né? Porque hoje já é possível. Então, as mudanças requerem muito isso, estudo, conversas, diálogos, para que elas ocorram de uma forma salutar, né? Então, por isso que eu acabei escolhendo aí essa conversa, esse tema,
E não acaba por aí, né, gente? Tem muito assunto ainda para ser discutido. Tá bom? Obrigada, por professora. todos. Obrigada. Tchau, tchau. Boa tarde. Professora, quero agradecer a aula, viu? Muito obrigada mesmo. Gratidão. Obrigada, Mari. Obrigada a vocês pela participação.